Para você que está ligado no canal de notícias, decisão da Justiça pode encaminhar segurado, aí no caso que tiver constatada a incapacidade parcial e permanente, a reabilitação profissional e a elegibilidade. Como isso vai ocorrer, de que forma isso pode afetar você e mais, porque essa decisão da Justiça foi tomada, é o que você confere agora no canal de notícias. Se você aí ainda não conhece o canal de notícias, todo dia a gente traz uma matéria diferente para você. Todo dia a gente traz um conteúdo que pode ajudar você, seja falando de INSS, FGTS, auxílio doença, PIS, PASEP, esporte e muito mais. Você encontra no canal de notícias. E mais, toda semana tem uma live para ajudar você. A live como essa, falando sobre atrasados do INSS. Tem uma live específica falando de aposentadorias por invalidez. Meu amigo, tá aqui, ó. Live falando sobre aposentadoria por invalidez. Pente fino do INSS também tem. BPC Loas e muito mais. Você confere no canal de notícias. Bom, gente, em reunião realizada no último dia 21 de fevereiro, em Brasília, a Turma Nacional da Uniformização dos Juizados Federais Especiais, no caso a TN1, analisou o recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social diante da decisão da Turma Recursal de Sergipe de conceder auxílio-doença ao segurado e condenar a autarquia, no caso a Previdência, a reabilitá-lo profissionalmente. Ao analisar o caso, o colegiado fixou a seguinte tese: constatada a existência da incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de aplicação da súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa e elegibilidade da reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão da aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência da incapacidade parcial e permanente, ressalva a possibilidade da constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença. O feito foi julgado sobre o rito dos representativos da controvérsia no tema 177. No pedido da uniformização, a Previdência alegou, naquela época, que o entendimento da turma de origem diverge com a jurisprudência firmada pela Turma Recursal de Goiás, para a qual a imposição da reabilitação profissional do segurado pelo Poder Judicial é ilegal por se tratar da matéria reservada à discricionariedade administrativa do INSS. O ente público aduziu também que o procedimento de reabilitação realizado pelo INSS é realizado para o setor multiprofissional, que inclui médicos e assistentes sociais, e que este não encontra similitude com o processo judicial. O relator do processo, o juiz federal Ronaldo José da Silva, concedeu parcialmente, no caso do pedido da uniformização, sob o fundamento de que não poderia a turma recursal recorrida ter determinado de ofício a autarquia previdenciária que sujeitasse a parte autora ao processo de reabilitação à míngua de pedido expresso na petição inicial, sob pena de incorrer em julgamento ultra petita. Para o magistrado, ao contrário do que foi alegado pela Previdência, o órgão recorrido não condicionou o processo de reabilitação profissional do segurado à conversão em aposentadoria por invalidez, caso a decisão judicial fosse descumprida. Ao adentrar o mérito do recurso, o juiz federal observou que a submissão do segurado em gozo do benefício por incapacidade ao processo de reabilitação profissional está prevista em norma administrativa e, se tratando das normas preceptivas e, portanto, vinculativas da autarquia previdenciária, não vislumbra, ao meu sentir, qualquer margem de discricionariedade.
para que o INSS decida se vai ou não submeter determinado segurado incapacitado ao processo de reabilitação profissional. Trata-se de dever imposto por lei e seu descumprimento autoriza o prejudicado a postular na via judicial a reparação ao direito lesado. Desse modo, tenho para mim que é perfeitamente possível que o Poder Judiciário, diante de uma ilegalidade, qual seja o descumprimento pela autarquia previdenciária, de submeter o segurado incapacitado ao processo de reabilitação, determine ao ente praticante do ilícito que ajuste a sua conduta aos termos da lei, defendeu. A juíza, aí no caso federal, Thaís Ferracini Gurgel, apresentou voto vista e divergiu do colega ao conhecer integralmente o incidente da uniformização. De acordo com a magistrada, o INSS não mencionou que seria necessário pedido de reabilitação para que esse fosse objeto de determinação judicial ou alegação de julgamento ultra petita. Em relação ao mérito do processo, a juíza federal também votou pelo parcial provimento deste por entender que a prestação em questão possui uma natureza peculiar. Em seu sucesso depende de fatores como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e a análise do meio que ele está inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma, é temerário e prematuro que se ordene a reabilitação propriamente dita. Deve haver somente a determinação de deflagração do processo, como bem exposto pelo voto do relator através da dita perícia de elegibilidade, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos no âmbito administrativo. Também pelos mesmos motivos não se afigura possível a determinação, desde logo que haja concessão da aposentadoria por invalidez no caso de impossibilidade de reabilitação. Como dito, há inúmeras ocorrências que podem interferir no resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada, pois o início da reabilitação avaliou a magistrada. Vencido o relator, a Turma Nacional da Uniformização decidiu por maioria conhecer integralmente o pedido de uniformização e lhe dar parcial provimento nos termos de voto da juíza federal Thaís Ferracini Gurgel. O que quer dizer isso é que no caso da uniformização da ação, está tendo aí no caso uma divergência entre as partes e que determinada situação ou pedido de a reabilitação, nesse caso do processo que foi julgado, aí o INSS não pediu para que o segurado viesse à reabilitação para poder conseguir o direito à aposentadoria por invalidez. Esse pedido partiu do Tribunal de Justiça e nesse caso só pode haver a situação se uma das partes pedirem aí como efeito de prova o pedido da reabilitação para constatar que a pessoa pode retornar ao trabalho ou não para conseguir o direito da aposentadoria por invalidez. Essa aí é mais uma das brigas entre segurado e o INSS que a gente traz para você. Então você aí do outro lado que tiver algum processo na justiça correndo, se você for encaminhado para reabilitação profissional e você sabe que você não pode se negar, o que você deve fazer? Primeiramente, é buscar sempre uma ajuda de um advogado especialista em direito previdenciário e conhecer os seus direitos, porque às vezes determinada situação ou ação na justiça, se você não tiver ligado, seu advogado não conhecer da área, você pode perder aí o seu direito
por não estar bem informado. Essa matéria que a gente trouxe hoje para você conhecer um pouquinho sobre como é o processo de reabilitação e quem aí no caso pode pedir a reabilitação para efeito de prova num processo contra o INSS para constatar ou não que o segurado pode ou não ser reabilitado para conseguir se aposentar por invalidez ou não. Se você aí tem dúvida, deixe seu comentário no vídeo. Se você aí foi encaminhado, no caso do processo na justiça para reabilitação, você aí pode ficar atento, porque se você tiver dúvida, deixe seu comentário que a gente vai responder você. Mas se você tiver dúvida quando for encaminhado para reabilitação, você aí precisa conhecer os seus direitos e mais se organizar para poder buscar na justiça o seu direito. Eu fico por aqui, um abraço a todos, fiquem todos com Deus, até o nosso próximo conteúdo. Vem junto!